É bem interessante a gente refletir essa parte social dos tributos pelo seguinte. Na primeira aula, eu acho, no primeiro encontro, eu passei para vocês aqui como que surgiu o tributo, né? Primeiro, não era obrigatório, os tributos surgiram com a intenção de agradar aos líderes das tribos na época, que faziam alguma obra, algum cuidado com a coletividade. E aí, os integrantes das tribos ficavam agradecidos àquele líder e presenteavam aqueles líderes, né? Na época, com caças, com alguma coisa envolvida na rotina deles. Não era obrigatório, era um presente para os líderes. Com o passar do tempo, foi sentindo a necessidade, como as tribos cresceram, a necessidade de uma contribuição de todo mundo para a manutenção das coisas em comum. E aí começou a surgir essa tributação de uma forma um pouquinho diferente, mas começou a surgir. Todo mundo precisava compartilhar, precisava contribuir. Era tudo muito primitivo. Então, caçada, por exemplo. Hoje saíam os caçadores da tribo e caçavam e conseguiam caçar um animal bastante grande. Cada um tinha a sua parcela ali, né, que era de direito daquela caçada que foi feita em conjunto. Mas passavam-se os tempos, todo mundo ficava sem alimento. Muitas vezes perdia alimento. Então, eles aprenderam ali a redistribuir o que eles conquistavam. Era uma forma de contribuição, de tributo. Hoje em dia, qual que é a contribuição social que a gente faz? O pagamento de todos esses tributos. Por isso que eu falo que todo tributo criado, independente dele ser só para arrecadar ou para arrecadar e redirecionar para um projeto, ou arrecadar e forçar uma situação econômica e financeira, independente disso, ele tem essa função social, que é distribuir para toda a sociedade, redistribuir, né? Voltar para toda a sociedade. Então, gente, sempre, né? Eu fiquei um pouquinho assustada que eu achei que vocês tinham captado essa parte da função social. E foi exatamente o contrário, né? E foi todo mundo. Então, vamos corrigir essa ideia, essa visualização. O tributo, ele é feito para parte social. Ele é recolhido, gerido, administrado e devolvido para a sociedade como um todo, independente do percentual que você paga. Quem não tem carro não paga IPVA. Quem tem carro, paga. Quem tem um carro mais baratinho, paga um valor. Quem tem uma Ferrari, paga outro valor. E na hora do retorno para a sociedade, isso vem em conjunto. Não é só quem pagou o imposto IPVA que vai ter esse retorno. Não, vai ser a sociedade como um todo. Então, é a função social, tá? Ok, Vitória? Essa parte é muito importante para a gente entender. Porque a gente sempre fala assim, paga imposto demais, podia não pagar. Mas se ninguém pagar imposto, como que vai ser a sociedade? Como que vai ser essa manutenção? Não tem como. Existem estatais, existem alguns bens públicos, sim, mas não é suficiente para essa manutenção de maneira mais justa. Sei que vocês devem estar pensando, mas no Brasil não funciona assim. Infelizmente, não só no Brasil, vários locais não conseguem ainda ter uma divisão muito justa. Mas aí é um outro problema, não é o problema da tributação em si. É problema de condutas, né? A gente vai partir mais para a ética aí, se a gente for falar sobre isso. A questão tributária é essa. Primeira função geral,
de todos os tributos? Função social. Segunda função, fiscal. Independente do objetivo principal não ser a arrecadação de dinheiro, e sim o controle de alguma situação, mas vai acabar tendo aí a função fiscal, sim, porque arrecada, né? O dinheiro entra. Não existe tributo só de boa vontade. É dinheiro, é contábil, é monetário. Então, vai ser sempre fiscal também. E aí, sim, a gente começa a avaliar se é extrafiscal, se é para regular alguma situação, ou se é para fiscal, que é aquele valor redirecionado através da capacidade tributária. É que o ente que tem a competência, a União, Estado ou município, cede a concessão para um outro órgão trabalhar naquele projeto e fiscalizar e receber o tributo que vai financiar esse projeto. Normalmente, um projeto que envolve o social. Senai, SESC, SENAC, INSS, FGTS, são órgãos que administram determinados tributos. A gente vai falar um pouquinho mais disso aí para frente. Falamos ontem, né? Ontem não, na última aula, eu dei até o exemplo do DETRAN em relação ao IPVA, que é um órgão que administra. Então, existe aí essas diferenças aí das funcionalidades. Mas lembrando que todo tributo ele tem caráter social, pela lógica, pela regra. Ok? Tranquilo? Ok. Em casa, Ok. tranquilo? Tranquilo. Irmão, você não respondeu o trabalhinho, você vai mandar por e-mail? Então, gente, ok. Tranquilo. Então, ok. Então, ficamos assim até terça, se Deus quiser, às 8. Vê se vocês deixam de ser fantasma na terça, hein? Até. Hoje eu achei vocês muito fantasminhas. Tá bom? É frio. Pois é. Vamos participar aí para esquentar. Então, ficamos assim, turminha. Tchau, tchau. Com Deus. Com Deus.